Só para situar o pessoal, Michel, na altura que a gente iniciou a nossa parceria, tu tinhas quantos seguidores assim no YouTube, nas redes sociais, e como é que está hoje? Eu tinha, quer ver, ó, 14, 16 mil, 12, não lembro. Eram 11.500. 11.500. Ele sabe mais do que eu. O Felipe é o mapa. E hoje a gente está com 295 mil e final do mês deve chegar em 300 mil. Esse número de 300 mil, uma coisa que é importante de dizer, tá, Pedro? Eu tenho lá o Social Blade, tenho a consultoria, eu recebi consultorias do YouTube ao longo desses anos. E eles sempre estimavam que assim, chegar nesses números, por exemplo, 100 mil, né? Quando a gente chegou nos 100 mil, era para 3 meses à frente. A gente sempre chegou 3 meses antes do número. Então, toda vez que a gente chegou a dobrar 100, 200, 300, a gente sempre conseguiu fazer 3 meses antes da expectativa que era para ser feita, né? Então, esse ano mesmo, né? Eu falo para você, eu estava imaginando que a gente ia chegar em 300 mil lá por volta de março. Mas eu acho que são as dicas, é o trabalho, a persistência, né, a consistência. A gente já está chegando agora no final do mês com 300 mil inscritos no canal. E com relação a resultados, qual era o volume de alunos? A gente não chama propriamente vendas, não é? Uhum. Mas qual era o volume de alunos que tu, numa fase inicial, conseguias angariar mensalmente, e hoje, qual é o volume de alunos que tu consegues angariar todos os meses? Igual, por exemplo, 2017, quando a gente fez o primeiro lançamento, a gente fez 6 vendas. Eu lembro... lançamos o curso, fez uma venda. Eu fiquei uma frustração, mas o Felipe falou, calma, tem os outros dias, tem o próximo, continua. E isso foi me dando força. E foi acontecendo. Aconteceram 6 vendas. Eu dei um pulo de felicidade. Por quê? Porque eu nunca imaginei aquele valor, porque eu vendia cursos, né, em CD e nunca chegou próximo de um valor daqueles e vender naquele período de tempo. Mas eu sabia que era pouco, né? Isso falando em vendas, mas em alunos, e aqueles 6 alunos, isso também é importante de dizer. Daqueles 6, eles no mês seguinte trouxeram mais. Trouxeram, se não me engano, a gente fez 14 vendas, 12 vendas, né? A gente aumentou. E foi aumentando, de pouco em pouco, né? E quando nós tivemos o encontro, naquele mesmo ano, a gente chegou daí, se não me engano, a 20 vendas, foi em setembro. E aí foi mantendo esse número até o final de 2017. E aí depois, conforme no ano de 2018, se não me engano, a gente teve uma média de vendas na faixa de 40 vendas. Mensal. Né? Mensal. Teve um mês que teve um pico de 50 e alguma coisa, outro 30 e pouco, mas a média mais ou menos na faixa de 40 alunos ao mês. Aí em 2019 a gente já chegou ali na faixa de 60, né? 2020 na faixa ali mais ou menos muito próxima, 60, 70, e esse ano a gente está com um número bem acima aí, na casa dos 100 alunos por mês. Na maioria dos meses já acima de 100, né? Acima de 100. Teve, eu acho, 2 ou 3 meses que a gente superou 100. Se eu não me engano, o nosso recorde foi agora, no mês passado, de 124. Se não me engano. Então, e com isso, o que é que tu queres dizer às pessoas que muitas vezes acham que não funcionam, que uma vez que tu acabaste de relatar que na primeira vez foi uma venda, no segundo 6 vendas, e depois aí começou a aumentar, que é para as pessoas com este mito de tudo é fácil, tudo é descartável, vamos fazer saques, vamos fazer lançamento, sacar o dinheiro que nunca teve. Uma coisa que eu posso dizer é que assim, aquelas conversas de persistência, consistência, elas, aquela sementinha que foi plantada e aquela sementinha que nasceu muito encolhida e foi crescendo, né? Muitas vezes a gente teve frustrações, os medos se ia dar certo ou não. Só que a gente precisa aprender, né? A gente tem que entender, peraí, tem que ouvir, tem que fazer diferente, e nada é fácil, né? Se fosse fácil, seria simples, lançar o curso, esperar lá 100 vendas no mês, lindo e maravilhoso, mas não é assim que funciona. A gente tem que entender que a gente tem que dar o nosso trabalho, fazer a nossa parte em produzir o conteúdo, mas não apenas produzir por si, mas agregar valor na vida das pessoas, porque eu acho que assim, se a gente hoje chega a esses números, é porque seja o conteúdo,
de um YouTube que a gente tem no canal, seja, por exemplo, uma aula online, seja, por exemplo, algo que a gente oferte, uma mensagem para as pessoas de qualquer rede social, e a pessoa pega aquilo e encare aquilo como um valor e uma possibilidade de mudança, né, para ela vai enxergar, ela vai fazer isso. Porque lá atrás eu tinha a mesma coisa que, por exemplo, o mesmo sentimento que eu tive de iniciar a parceria, de uma mudança na minha vida, e mudou. Hoje eu tento transmitir isso para os alunos, que eles, quando vão fazer uma formação de Excel, é para mudar a vida deles também, para criar uma oportunidade nova para eles e transformar essa vida, né? Só que assim, a gente que está ali produzindo, trabalhando, muitas vezes a gente vai sofrer, às vezes, uma dificuldade, seja, por exemplo, um problema em casa, às vezes você não vai estar no melhor dia para produzir o melhor conteúdo, aí você tem que se programar, ser um pouco mais, eu acho que resiliente seria a palavra, né? Para produzir o teu melhor conteúdo da melhor forma, para você não apenas agregar valor, mas você também crescer como uma pessoa, né?